Boa noite, tudo bem? Conforme combinado, conforme anunciado, são 19h30 e nós estamos começando nossa live, né? De uma série de lives que nós vamos fazer aí, principalmente inspirados em necessidades e solicitações de nossas pacientes aqui do Instituto, que por conta dessa questão de isolamento social, né, tem pedido bastante, já que nós estamos um pouco impedidos aí de convivermos presencialmente, né, para que nós ficássemos mais próximos aí através das redes sociais, enfim, perante o que os meios eletrônicos nos proporcionam hoje, né? Inclusive, uma coisa muito interessante que eu li nessas últimas semanas é que poderia ser pior. Imagina se nós estivéssemos há uns 5, 10 anos, né, nesse meio aí tão caótico que está sendo essa pandemia e não tivéssemos acesso a essas tecnologias de smartphone, de redes sociais. Esse isolamento realmente seria muito mais pesado. Muito bem, eu gostaria que me dessem algum retorno. Está tudo bem aí com o áudio? Está todo mundo me ouvindo bem? Bom, pelo visto sim, né? Ok. Uhum. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, é o seguinte, nesse contexto aí de pandemia, de isolamento social, é muito importante que nós nos ajudemos cada vez mais, né, para que nós passemos por essa crise mundial aí da melhor forma possível, com o mínimo de sequelas possíveis nas nossas vidas. Obviamente, é uma coisa inédita para todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Eu acho que são poucas pessoas que são vivas até hoje, que já viveram muitos anos, que passaram por uma questão dessa, né? De que o mundo inteiro está literalmente preso nas suas casas, com as suas atividades sociais, econômicas paradas ou muito diminuídas, né? Para que haja o combate desse vírus aí que, né, está em fase de descoberta pela ciência e por isso a gente está relativamente frágil perante ele. A nossa sorte, se pode-se dizer que nós temos sorte agora nesse período, como eu já falei, a questão, né, das tecnologias, do smartphone, que nos deixam mais próximos mesmo à distância, é que o vírus ele se espalha muito rápido, porém não é um vírus tão letal, tão mortal, né? O problema é que mesmo ele não sendo tão mortal, ele atinge muita gente ao mesmo tempo e com isso faz um pico, uma curva muito rápida, né? Perante a população, e com isso entra em colapso aí os serviços de saúde do mundo inteiro. Mas, se Deus quiser, e o pessoal gosta de falar que Deus é brasileiro, né? Existem algumas informações no meio científico em relação a isso. Pode ser que o Brasil e os países de clima tropical sejam uma surpresa, tá? Porque alguns dados dizem que o coronavírus ele se multiplica mal, ele se dissemina menos em temperaturas acima de 10 graus e principalmente acima de 20 graus. Mas isso, logicamente, eu não estou batendo o martelo aqui falando que isso é uma verdade absoluta, né? Trata-se de uma especulação, de informações novas aí no meio científico. O fato é, nós estamos num campo da incerteza, tá? E é difícil a gente ficar apontando o dedo para governantes, para representantes de entidades públicas, de entidades governamentais, de entidades de saúde, pedindo soluções prontas, porque infelizmente ninguém as tem, né? Nem eu, nem vocês, e nenhuma autoridade tem essas respostas prontas.
fato é que está todo mundo com boa vontade, correndo atrás, tem mil teorias de conspiração aí, de que alguém soltou esse vírus de propósito. Eu não acredito nisso, pelo fato de que se soltassem de propósito foi um tiro no pé, né? Porque isso aí é um remédio amargo de muito efeito colateral para todo mundo aí, para a economia do mundo inteiro, né? O que eu acredito, tá? Isso é uma opinião minha, que nós não devemos ficar parados totalmente no sentido de que a vida acabou. Não, a vida deu apenas uma pausa, deu apenas um intervalo, né? E nós temos que, durante esse intervalo, aproveitar para deixar o motor aquecido para que a hora que a gente possa engatar a primeira marcha já está tudo organizado, né? A gente não perdeu tempo, digamos assim. Quanto tempo a gente vai ficar nessa pausa? Pergunta de $1 milhão, né? Ninguém sabe. Eu acho que cada país, e no Brasil, como é um país de dimensões continentais, cada estado vai ter sua particularidade, né? Em termos de aglomeração de pessoas, de densidade populacional, de fatores econômicos, nutricionais, genéticos e de clima também. O que a gente torce é que para isso nós saiamos dessa da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. E voltando ao assunto da pausa, né? O que eu acredito muito, o que eu tenho levado a minha vida pessoal, minha vida profissional, e aqui o Instituto, nosso Instituto aqui de Cirurgia Plástica também tem levado dessa forma. Nós estamos numa pausa e não devemos parar totalmente, tá? O que for possível, sem lógico desobedecer os decretos e recomendações dos órgãos governamentais, das entidades de saúde, né? Enfim, nós vamos continuar nos movendo, mesmo que seja à distância e dentro das nossas casas, mas nós vamos continuar nos movendo dentro do que é possível, dentro do que não seja prejudicial aí para a contenção aí da pandemia, dentro do que é preconizado, tá ok? Nesse sentido, o que nós estamos fazendo aqui no Instituto? Né? Nós estamos à distância dentro do que os meios tecnológicos nos permitem, passando orientações, tá? Passando as solicitações de exames que são possíveis, as nossas colaboradoras, nossas secretárias estão em cima das pacientes para ajudá-las da melhor forma possível no sentido de adiantar resultados de exames. Nós podemos checar esses resultados, esses exames solicitados à distância também, né? E passando as orientações, como eu já falei, que é uma das coisas mais importantes, a meu ver, no pré-operatório. E isso, obviamente, há fatores que devem ser feitos de forma presencial, né? A medicina ela não é feita só com diálogo. O diálogo é extremamente importante, como em qualquer relação humana, mas a medicina eu acho muito mais, porque a partir de uma boa, que nós chamamos dentro da medicina, de uma boa anamnese, né? De uma boa conversa com o paciente, nós retiramos muita informação, entendemos dentro do contexto da cirurgia plástica especificamente qual é a necessidade, os anseios da paciente. Eu sempre costumo falar para os pacientes na primeira consulta, né? Primeira pergunta que eu faço, falo, olha, vamos fingir que você é sua cirurgiã, ou você é seu cirurgião, e você vai me falar o que você faria em você mesmo, o que te incomoda, e a partir daí, lógico, eu vou avaliar e falar realmente o que pode ou não pode ser feito dentro dos princípios de segurança, dentro dos princípios científicos. Então a conversa é muito importante. E essa parte do diálogo, os meios de comunicação hoje, né, as redes sociais, enfim, nos proporcionam muito bem isso. Obviamente tem uma parte em que a gente tem que ter o contato com o paciente, né? Principalmente dentro do contexto da cirurgia plástica, volto a falar, eu vou falar muito de medicina, mas mais me atendo à minha especialidade, a cirurgia plástica. Então, dentro do exame físico nós temos que fazer palpações, né? Temos que sentir textura de pele, elasticidade de pele, enfim, estruturas que nós temos que realmente ver e sentir presencialmente, e não apenas ver à distância. Então, volto a falar, os meios de comunicação nos ajudam demais, conseguem adiantar muitas informações, tanto do paciente para o médico quanto do médico para o paciente, mas não vão resolver 100%. Mas como eu falei, nós estamos num período de pausa
E nessa pausa a gente já consegue deixar o motor acelerado aí para que no momento em que nós formos autorizados a engatar a primeira marcha, nós não vamos perder mais tempo do que já perdemos, né? Muito bem. Bom, e nesse contexto, então, uma coisa que tem gerado muita necessidade dessa conversa é a respeito das dúvidas que as pacientes têm, das angústias que as pacientes têm, tanto no período pré-operatório, que antecede a cirurgia, quanto no período pós-operatório, né? E as minhas secretárias têm me passado muito esse feedback de que as pacientes dentro de casa estão com mais dúvidas, muito mais dúvidas do que tinham antes, talvez pelo fato de ficar mais parado, né? Mais paradas ou mais parados, estarem pensando mais aí nesse plano da cirurgia plástica que muitos pacientes têm e não conseguiram realizar agora, por essa, volta a falar, pausa, né? Que nós somos obrigados a fazer agora e se Deus quiser vai ser a mais breve possível. Vamos falar um pouco então, de modo geral, obviamente a gente não quer, não tem o objetivo aqui de esgotar o assunto de cirurgia plástica, é um assunto extremamente vasto e complexo e muito individualizado, tá? Seria muita pretensão minha chegar aqui, tentar esgotar o assunto e falar de uma forma geral que respondesse a pergunta de todo mundo. Não, eu vou tentar responder a pergunta da maioria perante as dúvidas que são me passadas, né, pelas próprias consultas presenciais, pelas secretárias, pelas redes sociais, mas volto a falar, nós vamos falar aqui em termos gerais, numa média da população. Cada paciente é um organismo individual, né, e deve ser tratado dessa forma, tá bom? Vamos começando a falar então de uma de uma operação que é muito procurada aqui no Instituto, que é a mamoplastia de aumento, né, com a inclusão dos implantes mamários de silicone, ou seja, com a colocação das famosas próteses de silicone, né? Então, essa cirurgia é uma das mais procuradas dentro da cirurgia plástica, certo? Porque ela concede mais volume, mais forma, mais firmeza na mama feminina, né? E é uma cirurgia que pode ser feita retirando-se excesso de pele, quando a paciente tem flacidez de pele que indica isso, e aí nós chamamos de mastopexia, que nada mais é do que a retirada do excesso de pele, a elevação e fixação da mama na porção mais superior, né? Ali na altura mais anatômica, digamos assim, padrão. Então nós temos esses dois tipos de mamoplastia, de aumento, né? Com a colocação das próteses de silicone. Eu vou falar, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu vou falar próteses de silicone, porque é mais fácil dos pacientes entender, apesar de não ser um termo correto, tá? Dentro da medicina. Prótese é aquilo que a gente usa para poder substituir um membro, uma parte do corpo que foi perdida. Vou dar um exemplo. Um paciente que perdeu uma perna num acidente, tá? E aí ele tem que colocar uma prótese de perna para poder ter novamente a função daquele membro que ele perdeu. Isso é uma prótese, está substituindo um membro, né, que o paciente não tem mais porque perdeu no acidente, por exemplo. No caso da mama, quando a gente faz essas cirurgias que eu estou explicando agora, não é prótese, tá? É implante, porque a mama está lá. O que nós estamos fazendo é melhorando o formato e o volume dessa mama. Nós não estamos substituindo uma mama que foi perdida. Nós estamos, entre aspas, somando, tá certo? Então, o nome certo não é prótese, o nome certo é implante, por conta dessa questão conceitual aí, tá certo? Então, quando nós fazemos a mamoplastia de aumento, quando a paciente, né, tem mamas pequenas, não tem flacidez de pele, geralmente pacientes que não amamentaram, então a paciente tem necessidade de aumentar e dar um volume maior. Como é que nós fazemos isso? Então, eu separei alguns esquemas, alguns desenhos esquemáticos aqui, tá? Para poder dar mais ideia do que nós vamos falar. Então, olha só, a técnica mais correta, efetiva, duradoura, estética e segura que nós usamos
É um pequeno corte, né, nessa prega, nessa dobra natural de pele que nós temos aqui abaixo da mama, né, que é o sulco inframamário. Então, através desse pequeno corte, nós vamos colocar as próteses para dar um volume, um formato mais bonito, um colo mais bem montado, dentro do que a paciente deseja e, lógico, dentro do que o organismo dela permite, né? Muitas vezes a paciente chega para mim e quer colocar um caminhão dentro de um tórax, né, que é estreito. Então, não é uma escolha. Logicamente, dentro do que a paciente deseja, eu sempre tento adequar o bom senso, o que não vai ficar feio e principalmente o que não vai prejudicar a saúde da paciente dentro do que ela deseja, né? Então, tem pacientes que chegam e falam, olha, Danilo, eu gostaria de um perfil mais turbinado. Obviamente, dentro do que é possível, dentro do que as técnicas da cirurgia plástica e o bom senso, o senso estético, né, e reparador permitem, eu vou respeitar o desejo dessa paciente, né, mas dentro do que não cause alguma coisa prejudicial a ela, tá certo? Então, quando nós fazemos o exame físico aqui na clínica presencialmente, nós vamos medir a largura do tórax da paciente, né? Vamos fazer uma série de avaliações da caixa torácica dessa paciente, do tipo de pele que ela tem, da quantidade de glândula mamária que ela tem, para determinar qual que é a técnica mais adequada, o plano mais adequado para se implantar, para se incluir, colocar esse implante mamário de silicone, certo? Então, o corte, como eu acabei de mostrar para vocês no esquema, o mais correto, seguro, eficaz e estético, porque ele fica na dobra natural de pele, é o corte inframamário, né? Que fica nessa dobra natural de pele aí abaixo da mama, e como a gente aumenta, então tende a ficar ainda mais disfarçado. E aí, Danilo, qual que é o volume que nós vamos colocar? Também é uma coisa muito individual e aqui nós usamos uma técnica muito eficaz, tá? Em que a gente faz uma experimentação individual, certo? De moldes de silicone na paciente, tá? De uma forma bem técnica, bem adequada na frente do espelho. E com isso, a paciente, nos permite, como cirurgiões, fazer uma escolha mais correta, mais precisa, mais adequada, tá? E faz com que a paciente tenha mais tranquilidade, mais segurança nessa escolha também. Por quê? Porque ela vai ver já de antemão na frente do espelho o que a prótese A, B ou C vai significar individualmente no organismo, no tórax dela, né? E ela vai ter uma prévia muito próxima da realidade definitiva que nós vamos ter após a cirurgia, tá certo? Porque assim, tem muito paciente que fica ansiosa, fala, não, mas antes dessa experimentação já me fala quanto você acha. Bom, como eu já coloquei, né, já implantei muitos implantes mamários de silicone, então quando a gente conversa com a paciente, sente o perfil dela, já faz o exame físico, a gente já tem uma boa ideia do que vai ficar bom, o que a gente vai colocar. Mas não é o correto a gente ficar com achismos. Nós somos bem técnicos, bem criteriosos, e com essa técnica, além de dar mais segurança na minha escolha, dá mais segurança para a paciente. Porque se eu chegar simplesmente e falar para uma paciente, olha, o seu volume é 350 ml, o seu perfil o perfil alto e o seu formato é o redondo. A paciente vai sair do meu consultório com um monte de ponto de interrogação na cabeça, tá? Porque ela não vai entender o que esse tanto de informação que eu joguei para ela vai significar no tórax dela, e ela só vai entender isso de verdade, não é depois da cirurgia não, porque depois da cirurgia está tudo muito provisório, muito inchado. Só depois de 3, 4, 5 meses depois da cirurgia, a hora que desincha, assenta tudo. Com essa técnica de experimentação que a gente faz aqui, a paciente já sai mais tranquila, mais sossegada, já entende o que vai acontecer com ela, tá? Então, por isso que é muito importante essa experimentação individualizada antes da cirurgia. E por que eu insisto nessa palavra individualizada? Porque às vezes tem paciente que chega para mim e fala, doutor, mas eu tenho uma amiga que é quase a minha irmã gêmea, que colocou a prótese de tanto volume tal, de perfil tal, de formato tal, e ficou excelente, eu quero essa prótese. Aí eu vou, sempre, como é o padrão, eu coloco ela na frente do espelho, faço a experimentação individualizada e aí sai tudo muito diferente do que ela me falou que foi feito na amiga. Por que isso? Porque são muitas variáveis que nós temos que levar em conta, tá? Na hora de escolher a prótese mais adequada. Como eu te falei, não é só a altura da paciente, se ela é baixa, se ela é alta, se ela é mais gordinha, se ela é mais magrinha. Não é só isso, tá certo? Nós temos que ver uma série de fatores,
como eu falei, por exemplo, largura de caixa torácica, a conformação dessas costelas, né? Se a paciente tem o que a gente chama de pectus excavatum ou pectus carinatum, que é um tipo de posição da costela ali de forma menos corriqueira, digamos assim, qual a qualidade de pele e quantidade de pele e elasticidade de pele que essa paciente tem, qual é a quantidade de glândula mamária também. Como eu já falei isso no começo, eu estou só repetindo para poder reforçar. Bom, mas eu me ative muito aí na paciente que não precisa de tirar pele, né? E tem também a mamoplastia de aumento, em que a paciente tem uma flacidez de pele. Essa flacidez pode ser causada por inúmeros fatores, né? Ou por amamentação prévia, ou por fatores genéticos mesmo, a paciente nunca amamentou, mas mesmo assim teve uma flacidez, ou por uma perda de peso, que pode ser pequena ou grande, né? Então, tudo isso pode causar flacidez de pele. Pacientes que se expõem muito ao sol também pode lesar mais as estruturas da pele, o colágeno da pele, com isso causar uma flacidez mais precoce. Nesses casos, então, nós vamos instituir a mamoplastia de aumento com a retirada do excesso de pele, a famosa mastopexia, né? Então, voltemos aqui ao esquema. Então, para vocês terem uma ideia dos cortes, né? Então, seria aquele corte, o famoso T invertido ou T de cabeça para baixo, né? Que seria um corte em torno da areola. Com esse corte, nós temos a capacidade de reduzir a areola para o tamanho padrão, que o tamanho padrão feminino gira em torno ali de 3 a 4 centímetros, variando um pouco para mais ou para menos. Desce uma cicatriz vertical aqui e vem uma cicatriz horizontal acompanhando essa dobra da mama, nessa prega abaixo da mama, que é o sulco inframamário, fazendo no final um T invertido, um T de cabeça para baixo. Esse corte aqui, ele tem um tamanho variável. Quanto mais pele, quanto mais flacidez nós temos que corrigir na mama da paciente, mais esse corte aqui tem que aumentar. Tá certo? Isso é uma coisa que eu sempre alerto muito as pacientes para que não tenha surpresa desagradável depois da cirurgia. Porque, gente, cirurgia, infelizmente, não é mágica, tá? Então, muitas vezes, para a gente conseguir uma correção correta, uma correção adequada, né, nós temos que fazer cortes, incisões maiores. Lógico que sempre eu faço de tudo para fazer o menor corte possível. Tá? Meu desejo é que eu não tivesse que fazer corte nenhum, né? Mas como eu falei, a cirurgia não é mágica. Então, dentro do que é possível, não vai prejudicar o tratamento cirúrgico da paciente, eu diminuo ao máximo o corte. Mas, muitas vezes, a paciente tem uma flacidez de pele que exige, durante a cirurgia, que o corte seja maior para que toda essa flacidez seja retirada e para que nós façamos a ascensão, a subida dessa mama de modo adequado, né? Então, nessa cirurgia nós vamos então retirar o excesso de pele, vamos colocar os implantes mamários de silicone para que o conjunto de retirada de excesso de pele mais a colocação dos implantes mamários façam que nós tenhamos uma mama mais levantada, mais firme, com o colo mais bem montado, né? Mais adequada, certo? De acordo com o que a paciente deseja e nos permite realizar, correto? Bom, tempo de recuperação, tá? Geralmente, o que a paciente vai ficar mais limitada nos primeiros 30 dias depois da cirurgia? Fazer esforços com os braços, né, com os membros superiores, e levantar esses membros superiores. Então, a paciente pode abrir o braço até aqui, mais ou menos a linha do ombro, até mesmo para poder higienizar a axila? Pode. Logo depois, um dia depois da cirurgia, já pode fazer isso. Tá? Ela pode mexer no celular? Pode. Pode digitar? Pode. Pode escrever? Pode. Pode comer sozinha? Pode escovar dente sozinha? Pode. Tudo que faz com o braço até aqui, sem fazer esforço, está liberado logo no primeiro dia depois da cirurgia. O que a paciente não pode fazer nos primeiros 30 dias, geralmente? Por exemplo, né? Pentear cabelo sozinha, pegar coisa em prateleiras altas, pegar peso, fazer esforço com os braços,
dirigir também só depois de 30 dias. Muitas vezes os pacientes reclamam demais dessa limitação de dirigir, né? Porque limita muito a paciente. Às vezes ela fica dependendo muito de outras pessoas por conta disso. Mas é uma limitação necessária e eu vou explicar, mas meu carro é automático, meu carro tem direção hidráulica, é um carro leve. Mesmo assim, não é prudente. Por quê? Mesmo que você faça uma direção digamos, tranquila, né? Pode acontecer um acidente durante o trajeto que você esteja dirigindo, ou para que não aconteça esse acidente, você faça uma manobra repentina brusca, tá? E aí, com isso, tudo que você faz com os braços de maior esforço, maior amplitude de movimento, vai transferir essa força diretamente para a região peitoral, onde nós vamos ter, durante o processo pós-operatório, né, um franco espaço de recuperação, de cicatrização. E aí a hora de deslocar o implante mamário, forçar a cicatriz, né, pode arrebentar ali a linha, os pontos de sutura, entendeu? Então por isso que é importante essa limitação aí de não dirigir nos primeiros 30 dias também, tá certo? Muito bem. E o tempo de recuperação, as pacientes perguntam muito para mim, eu vou fazer uma mamoplastia, né? E aí, quanto tempo eu posso voltar a trabalhar? Outro ponto de interrogação, voltar a trabalhar com o quê? Né? Então, em resumo, pacientes que fazem trabalhos que não envolvem esforço físico, trabalhos administrativos, por exemplo, que fica numa cadeira de escritório, uma sala fresca, né, que não fica exposta à luz solar diretamente, geralmente, lógico que isso depende de cada paciente, tá? Mas numa média, para a gente ilustrar aqui de um modo global, depois de 7 dias, tá? Às vezes um pouco menos, um pouco mais, a paciente já consegue voltar a esse tipo de atividade, por exemplo, voltar para a faculdade, desde que alguém a leve, né, de carro, entendeu? Mas, por exemplo, se a paciente é uma professora de educação física, onde ela vai ter que fazer esforços com os membros superiores, né, com os braços, fazer movimentos mais amplos com esses braços, aí vai ser um período, né, mais prolongado de repouso, aí ela vai voltar depois de 30 dias. Mas eu sou uma professora de educação física, uma personal trainer, eu posso ir lá depois de uma semana, se eu estiver bem, recuperando bem, e só dar orientações verbais para o meu aluno, sem pegar peso, sem fazer esforço, sem movimentar meu aluno? Pode, entendeu? Então, tudo é individualizado durante a consulta, cada caso é um caso, né? Lembrando que aqui nós estamos num papel de orientação de forma geral para a gente retirar essas dúvidas aí que estão sendo muito guardadas nesse período de quarentena, tá bom? Bom, muito bem. Vamos lá. Uma outra cirurgia que uma outra operação que é muito procurada também aqui no nosso instituto, né, é a lipoescultura ou lipoaspiração. Vamos dar uma diferençazinha aí do que é lipoescultura, do que é lipoaspiração, tá, gente? A lipoescultura é uma lipoaspiração mais completa. A lipoaspiração consiste na operação em que nós retiramos gordura de onde a gente não quer. A lipoescultura é a operação em que nós retiramos gordura de onde a gente não quer, né? E aí nós preparamos essa gordura e colocamos em locais onde nós precisamos, né? Por exemplo, geralmente essa enxertia de gordura é feita nos glúteos para dar um volume, um formato melhor, entendeu? Então, vamos lá. Lipoescultura, que é o que nós fazemos em 80% das pacientes. Algumas pacientes já têm um bom formato de glúteo, um bom volume de glúteo, de bumbum, então não tem necessidade do enxerto, né? Mas a lipoescultura, então, ela, ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, passou por muita inovação, tá? Tem muitos aparelhos novos, modernos, eficazes, mais seguros e mais adequados, tá? Eu gosto muito de usar, e já uso há muito tempo, a técnica de vibrolipoaspiração, tá? Porque é uma das técnicas mais modernas e seguras que existem, com certeza, aí no meio da cirurgia plástica, tá? Em resumo, essa técnica consiste em um mecanismo em que o aparelho promove uma vibração bem rápida
está nas cânulas de lipoaspiração. Com isso, nós conseguimos utilizar cânulas mais delicadas, nós praticamos menos esforço, movimentos menos agressivos, digamos assim, durante a lipoaspiração. Então, acaba sendo uma lipoaspiração mais efetiva, com a recuperação mais rápida para o paciente, que traumatiza menos os vasos sanguíneos, com isso tem um menor sangramento, né? As pacientes até comentam que depois da vibrolipoaspiração acharam que ia ficar muito roxa e não ficam, né, geralmente, por conta desse menor traumatismo que a vibrolipoaspiração causa nos vasos sanguíneos, por ser uma técnica mais moderna, mais efetiva, mais segura e mais delicada, tá? Além disso, pelos movimentos serem muito menos bruscos do que na lipoaspiração convencional, então os riscos envolvidos com perfurações, né, inadvertidas aí de estruturas, de órgãos, é muito menor também. Por isso que eu gosto muito dessa técnica. Além disso, a vibrolipoaspiração, ela promove ali um processo de estimulação cicatricial no tecido subcutâneo, ou seja, na região da gordura onde a gente promove a lipoaspiração, e com essa estimulação do colágeno a gente consegue uma melhor retração dessa pele, ou seja, a pele, entre aspas, cola mais na musculatura. Um adendo, isso também depende da capacidade de cada pele, tá? Tem pacientes que têm uma pele com elasticidade melhor, então com a capacidade, com a concentração e com fibras de colágeno melhores, então essa pele vai aderir mais. Tem pacientes que mesmo usando essa técnica de vibrolipoaspiração vai aderir, mas vai aderir menos. Então cada organismo é organismo e cada organismo vai responder de forma diferente a essas técnicas que nós vamos utilizar, tá? E a vibrolipoaspiração, a lipoescultura, enfim, como é que ela é feita? São pequenos cortes de mais ou menos meio centímetro por onde entram as cânulas da lipo. E nós posicionamos esses cortes das formas mais escondidas possíveis, né, para que fique mais estético. Então, geralmente, nós posicionamos esses cortes dentro do umbigo, na linha da axila, na linha da calcinha ou do biquíni, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, no cofrinho ali, que é o sulco interglúteo, né, que fica entre os glúteos ali, que fica uma área mais escondida também, na linha do sutiã. Então a gente sempre tenta posicionar em locais mais estratégicos, mais escondidos, para que a gente tenha um aspecto melhor aí, digamos assim, de apresentação, né? Muito bem. E de forma mais recente, né, tem se falado muito na lipoaspiração de alta definição, e aí o pessoal extrapola os nomes lipo HD, lipo 3D, lipo 4K e por aí vai. Eu costumo falar para os pacientes, eu não gosto muito desses termos, tá certo? De lipo de melhor HD, 3D, 4K, enfim, porque aí são termos para televisão, né? Para o nosso organismo, o que eu acho mais correto é usar lipo de melhor definição. Essa lipoaspiração de melhor definição, a lipoaspiração que não deve ser feita de forma indiscriminada, feita para qualquer paciente, não. Tem os biotipos mais adequados para serem feitos, para que seja um aspecto mais adequado, mais delicado, né? E quando nós fazemos essa lipoaspiração de melhor definição em pacientes do sexo masculino, né, geralmente a gente marca mais o relevo da musculatura abdominal, porque essa lipoaspiração de melhor definição, ela nada mais é de que uma técnica mais moderna, onde nós vamos salientar mais o relevo da musculatura, né, da parte anterior e lateral do abdômen. Entendeu? Então, nós temos que, lógico, fazer isso de uma forma selecionada. Não pode ser para qualquer paciente. Se o paciente tem muita gordura e pouca musculatura, por exemplo, no seu abdômen, né, a gente não pode tentar desenhar músculo só com gordura, porque senão vai ficar uma coisa horrível. Então, a gente tem que ter a técnica adequada e o bom senso adequado também para não cometer erros, não cometer exageros, né? Então, quando nós fazemos essa lipoescultura de melhor definição em pacientes do sexo masculino, nós fazemos uma marcação de padrão mais masculino, onde é mais salientado o relevo da musculatura abdominal, né? Notadamente o músculo reto do abdômen, o músculo oblíquo, os músculos oblíquos, né?
que fazem aquele relevo do chamado abdômen tanquinho, entre aspas. Quando nós fazemos em mulheres, né, nós procuramos fazer um relevo muscular feminino. Eu costumo já avisar os pacientes, olha, não gosto de fazer com que vocês fiquem com a barriga parecendo o abdômen das tartarugas ninjas, né? Aquela coisa quadrada, esquisita, artificial, que aquilo a pessoa vai olhar e vai causar estranheza, né? Ao invés de causar admiração. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa linha muito tênue entre o que vai beneficiar ou o que vai causar estranheza, causar malefícios, né? Muito bem, muito bem. Bom, e dentro desse contexto da lipoescultura, nós puxamos o assunto então do tratamento do contorno ou da silhueta corporal. O tratamento do contorno ou da silhueta corporal, a depender de cada caso, vai envolver então, por exemplo, só a lipoescultura. Uma paciente, por exemplo, que nunca teve filhos, né? É uma paciente que não tem excesso de pele no abdômen, não tem flacidez, o tratamento da silhueta ou do contorno corporal dela vai se limitar e vai ser um tratamento bastante eficaz só com a lipoescultura ou vibrolipoescultura, né? Porém, pacientes que têm excesso ou flacidez de pele no abdômen, e aí causados por vários motivos, gestação, perda de muito peso, né, motivos genéticos, comportamentais e por aí vai, aí nós caímos aí na técnica que nós temos que, além de fazer a lipoescultura para retirar o excesso de gordura que está embaixo da pele, nós temos que fazer também, de uma forma mais adequada para melhorar essa silhueta, a combinação com a abdominoplastia, tá? E a abdominoplastia, então, ela consiste na retirada de um bloco de excesso de pele e de gordura também, e geralmente na correção de uma flacidez muscular que vem associada também, que é o que nós chamamos de diástase do músculo reto abdominal, que nada mais é que um afastamento da musculatura que fica aqui no centro do abdômen, também muito relacionado a peso excessivo, a gestações prévias, né? Para que a gente possa fazer um efeito de espartilho interno, fazer um fortalecimento dessa musculatura para que nós consigamos acinturar mais a silhueta dessa paciente ou desse paciente, né? Nós realizamos muita abdominoplastia também em homens que têm essa indicação, essa necessidade de forma correta. Então, tem pacientes que não adiantam. Chegam para mim e falam, olha, eu não quero corte maior, eu quero só fazer a lipoescultura. A gente pode fazer só a lipo? Também depende. Tem pacientes que estão ali, que eu costumo chamar de casos limítrofes, que está em cima do muro entre ter que tirar pele ou não ter que tirar pele, seja da mama, seja do abdômen. Então, a gente tem uma conversa bem franca no sentido de falar, olha, no seu caso, sua lipoescultura tende a melhorar, mas vai melhorar parcialmente. Para a gente ter digamos, uma garantia melhor de que vai ser um tratamento mais resolutivo, nós teríamos que combinar com a abdominoplastia, né? E aí, voltando à abdominoplastia, nós temos a abdominoplastia total, clássica, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o esquema de corte das incisões, abdominoplastia total clássica, abdominoplastia total em âncora, que geralmente são feitas em pacientes que perderam muito peso, geralmente pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, né? E nós temos também a mini abdominoplastia, tá? E a mini abdominoplastia, falando rapidamente, é uma cirurgia que nós temos que ter muito cuidado com ela. Temos que reservar para casos muito específicos, porque é uma cirurgia que melhora, tá? Mas em casos limitados. Para aqueles pacientes que só têm um pouco de excesso de pele, principalmente abaixo do umbigo, tá certo? Então a mini abdominoplastia, ela vai resolver. É uma cirurgia, à primeira vista, muito atrativa, porque quando fala mini, pensa-se numa coisa pequenininha do corte. Na verdade, o corte é realmente menor que a abdominoplastia clássica. É um corte mais ou menos do tamanho de uma cesárea, de um corte de uma cesárea, 1,5 cm, 2 centímetros maior para cada lado, tá? Mas não faz milagre. Ele vai retirar o excesso de pele, só que está abaixo do umbigo. Se a paciente, quando senta principalmente, faz aquelas dobras tanto abaixo quanto acima do umbigo, a mini abdominoplastia muito provavelmente não é o que vai resolver o seu problema, entendeu?
nós temos que já pensar e partir para a abdominoplastia total, né? Então, eu só estou tentando abrir meu computador que reiniciou aqui para mostrar para vocês o esquema da abdominoplastia. Eu sei que muitas de vocês têm conhecimento, né, desses cortes que eu estou mostrando aqui, mas eu acho sempre importante nós, quando vamos bater um papo, mesmo durante a consulta, zerar esse preconceito do conhecimento, tá? O que é isso? Porque se a gente sempre acha que o paciente já sabe de tudo, já pesquisou tudo na internet, hoje nós temos, né, acesso a muitas informações, muitas vezes informações erradas, mas tem acesso a muitas informações boas também, nós vamos deixar de passar para vocês o que muitas vezes é uma dúvida importante, né? Ora, o tamanho, o tipo e a posição do corte é uma das coisas mais importantes que devem ser informadas para paciente antes da cirurgia, né? Então, eu sempre encaro de uma forma, da seguinte forma: olha, a paciente não conhece nada, não sabe nada, eu prefiro que a paciente chegue e fale, não, doutor, você está explicando demais, eu já sei disso tudo. Eu prefiro que ela fale assim, do que depois ela fale, poxa, doutor, você podia ter me explicado isso, né? Então, eu acho que explicação demais não é ruim, né? A explicação de menos, digamos assim, a explicação que falta, ela pode trazer coisas, né, bem desagradáveis aí no futuro, tá certo? Bom, então vamos lá para aquele esquema que eu prometi para vocês, né, para a gente ilustrar melhor. Então vamos lá, olha só. Então aqui um esquema, né, de um abdômen flácido com excesso de pele, geralmente tomado por estrias aí por conta de uma gestação. Né? Então, o que nós podemos fazer durante a abdominoplastia total? Então, nós fazemos um corte, né, bem curvado, bem caprichado, bem desenhado, né, mas a gente faz mais baixo até com a cicatriz da cesárea, quando é possível, porque uma roupa íntima, um biquíni, por mais baixo que seja, consegue tampar, certo? E com isso, então, ó, nós vamos retirar todo esse bloco de pele e gordura que está desde essa linha acima do umbigo até nessa linha acima da pubis. Então, nós vamos retirar, né? E aí nós vamos descolar um túnel acima do umbigo até próxima à região das mamas, certo? Bom, e com isso, a partir do momento que essa pele aqui está descolada, que nós chamamos na cirurgia plástica de retalho, nós vamos tracionar, nós vamos puxar essa pele para baixo para cobrir essa área que ficou descoberta, onde nós retiramos o excesso, né? Então essa pele que está aqui acima do umbigo vem parar aqui embaixo, acima da pubis. Então vai passar a cobrir toda essa distância do abdômen, para ele ficar reto, esticado, bonito, depois da cirurgia da abdominoplastia, é essa pele aqui. Vamos voltar lá. É essa pele aqui, né? Então é muito importante que nos primeiros 30 dias a paciente ande, deite e sente bem curvada. Deite numa posição que a gente chama de posição de Fowler, né? E eu sou bem chato com isso, meus pacientes sabem. Por quê? Começou a esticar antes da hora, vai forçar principalmente essa região da cicatriz acima da pubis, acima do umbigo. Aí as cicatrizes podem ficar feias, largas, pode até os pontos podem até se arrebentarem, né? A sutura pode não suportar essa tensão excessiva aí nesse primeiro momento. Então tem que dar tempo para essa pele readaptar. Ela vai readaptar, né? Vide gravidez, né? Gravidez é uma prova irrevogável aí de que a pele suporta distensões, ela se adapta a distensões, a novas dimensões, mas tem que dar o tempo dela. No caso da abdominoplastia, né, um tempo padrão que a gente tem aí é de 30 dias andando, deitando e sentando, bem curvadinha, tá? Para que a cicatriz tenha um melhor efeito estético, digamos assim, possível, tá certo? Muito bem. Então, uma coisa muito importante na abdominoplastia total, que sem dúvida para mim assim, é o que eu chamo de correção da camada profunda dentro da abdominoplastia, tá certo? Porque a correção da pele, né, digamos assim, a parte superficial, mas a correção da estrutura em que a pele se acomoda,
que é a musculatura abdominal, é muito importante, que é a correção da diástase do músculo reto abdominal, que eu estava explicando mais cedo. Com o ganho excessivo de peso, né, com gestações, então há um aumento do volume intraabdominal, ou seja, dentro do abdômen. Com isso, força-se mais essa musculatura para frente e para os lados, e aí ela sofre essa separação que muitas vezes só se repara com cirurgia, né? O paciente pode fazer exercícios físicos, pode fazer bastante abdominal, que às vezes dá uma suavizada nesse afastamento, nessa diástase, mas não vai ser resolvida. Então, na abdominoplastia total, nós temos a possibilidade de fazer a aplicatura do músculo reto abdominal. O palavrão é esse. Trocando em miúdos, nós vamos suturar, amarrar essa musculatura desde a parte superior dela até a parte inferior, que é ali na inserção da pubis, né? Então, feito isso, que é um tempo muito importante, volto a falar, dentro dessa cirurgia de abdominoplastia, aí sim, nós vamos pegar a pele descolada, fazer essa tração para baixo e fazer a sutura para que tenhamos a cobertura adequada. Então, no final das contas, nós vamos ter uma cicatriz, né, bem desenhada, bem baixa, bem curvadinha para acompanhar o desenho do biquíni ou da calcinha, conforme eu falei, né? Geralmente essa cicatriz vem de um lado ao outro do abdômen, também pode variar de tamanhos a depender do grau de flacidez de cada paciente. E também fica uma cicatriz em torno do umbigo, porque nessa cirurgia nós temos oportunidade de reimplantar o umbigo, para ele ficar mais jovem, mais esticadinho, mais bonito. Em alguns casos, nós não usamos o mesmo umbigo da paciente, nós temos que fazer um outro umbigo, que nós chamamos de neoonfaloplastia, ou seja, é a fabricação, entre aspas, de um novo umbigo, né? Mas são casos mais particulares, tá certo? E, logicamente, cada caso é um caso, como eu falei, que eu estou falando em termos gerais aqui, para podermos ilustrar melhor para todo mundo. Ok. E aí, vem uma pergunta muito boa aqui, nas mensagens, a respeito do termo Mummy Makeover, que é um termo, né, criado pelos americanos, que traduzindo seria, uma tradução literária, aí, seria a reforma da mamãe. O que é a cirurgia Mummy Makeover? Geralmente é uma associação de cirurgias, né, que geralmente, cada caso é um caso, mas geralmente envolve a lipoescultura completa, né, da parte ventral, da parte anterior, da parte lateral, da parte dorsal, com ou sem enxerto de gordura do bumbum para melhorar mais essa modelagem, digamos assim. Também é associada à abdominoplastia total, conforme eu acabei de explicar, né, para vocês. E também associada à mamoplastia de aumento, com a inclusão dos implantes mamários, e aí precisando ou não retirar pele. Então a mummy makeover, ou reforma da mamãe, digamos assim, seria a junção aí, a combinação dessas cirurgias em um mesmo momento, né? Para que a paciente tenha reparação no seu organismo das modificações estruturais que a gestação ou as gestações causaram. Geralmente, é uma cirurgia que eu gosto, a mummy makeover, né? Vamos falar assim, é um tratamento que eu gosto muito de fazer. Por quê? Porque é um dos tratamentos que mais respondem bem dentro da cirurgia plástica, pelo perfil da paciente. Muitas vezes é uma paciente que está na fase jovem da vida, ali entre 30, 40, né? 40, 50 anos. Nós temos muitas mulheres aí que com 50, 60 anos estão muito jovens, né? Com estruturas corporais muito adequadas. Então, a mummy makeover, nós vamos tratar essa paciente num momento em que ela quer retornar o corpo que tinha antes das gestações. Obviamente, muitas vezes não é possível retornar totalmente, tá? Mas a cirurgia plástica dá uma boa ajuda nisso,
né? Tem pacientes que falam que ficaram até melhores do que eram antes das gestações, entendeu? Mas o interessante é que uma makeover, como eu falei, pega num espectro de idade ali da mulher, que ela ainda... O organismo responde muito bem ao tratamento cirúrgico, entendeu? Então, por isso é um tratamento que é muito gratificante, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, tá? Então, por isso que é um dos tratamentos que nós mais fazemos aqui dentro do Instituto, nós somos muito procurados por esse motivo aí, tá certo? Muito bem, muito bem. Bom, e um recado muito importante que eu gosto de dar para os pacientes, tá? No final de todas as consultas. Vocês, quando nos procuram, né? Vocês nos procuram para um tratamento médico, para um tratamento cirúrgico. Eu sempre gosto de falar o seguinte: cirurgião plástico não é cabeleireiro de bisturi, tá certo? Logicamente, nós agimos de modo muito seguro, então a taxa de sucesso é muito grande, a taxa de intercorrência é muito pequena, mas infelizmente existem, por mais cuidados que a gente tenha. O importante não é a gente chegar para o paciente e falar: olha, você não vai ter problema nenhum. Isso é mentira. Nenhum cirurgião, seja plástico ou seja cirurgião de qualquer outra especialidade, ou qualquer médico de qualquer outra especialidade, pode informar isso não, falar isso não, tá certo? O que nós temos que falar para o paciente é o seguinte: tudo que tem de mais moderno e adequado dentro do que os meios científicos nos proporcionam, nós vamos fazer para vocês. E é o que nós fazemos aqui no Instituto, tá certo? Agora, se mesmo assim o organismo, né, e fatores aleatórios aí que independem da nossa vontade causar alguma intercorrência, nós vamos usar de todos os meios e retaguardas adequadas para contornar esse problema e que não tenha nenhuma sequela ou que tenha a mínima sequela possível, entendeu? Então, isso é que é importante, tá? Nós sermos verdadeiros e, lógico, zelosos, cautelosos, para que nós tenhamos o mínimo de problema possível. Mas se eles acontecerem, nós temos que ter toda a retaguarda de segurança para contornar isso da melhor maneira, né? E da forma mais rápida, da melhor forma possível, tá certo? Por isso que eu obedeço sempre, nosso primeiro mandamento aqui sempre é segurança acima de tudo. Por isso que eu obedeço todas as normas de segurança da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da qual sou membro. Tenho meus protocolos próprios de segurança que ainda são mais rígidos. Por isso que eu encho as pacientes de pergunta aqui, examino minuciosamente, peço os exames que eu vou pedir, que eu peço, né? Operem em locais adequados, com equipe adequada, com material mais tecnológico que existe, para que a gente nos cerque do maior nível de sucesso e segurança possível nas cirurgias, ou seja, quase 100%. Existe risco zero? Não existe, como não existe nada na vida. Mas uma coisa a gente pode falar: entrando no centro cirúrgico de forma adequada, como a gente sempre entra, corre-se menos risco do que sair de casa todo dia para trabalhar, estudar, passear, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Ou seja, as atividades do cotidiano. Então, o risco não é zero, mas é quase zero, ou o mínimo possível, digamos assim, dentro, né, do que cada organismo nos permite, tá certo? Quem tiver curiosidade já para se preparar para uma futura cirurgia, seja ela mais recente ou num período aí mais distante, mas já pode começar a seguir dicas que eu gosto de dar para minhas pacientes. São dicas bem simples e muito eficazes, tá? Pode entrar em contato com a minha secretária pelo telefone ou pelo WhatsApp em horário comercial, tá? Deixa eu ver, através do telefone DDD 62 99976 2568. Repetindo, o DDD 62 99976 2568. Os outros telefones também estão ativos, né? Que é o 6241012877 e o outro também, que é o 62981880500. Só que nesse aí não funciona o WhatsApp mais. Nós tivemos um problema com o WhatsApp nessa linha. A que está funcionando é só 9976-2568, essa sim. Mas assim, não precisa ninguém gravar isso, isso tem em todos os meus perfis, né, de redes sociais, no meu site também. Por falar em perfis de redes sociais e no meu site, se tiverem oportunidade, curiosidade, deem uma olhada lá tem várias informações, né, inclusive sobre as cirurgias que vocês, de forma individual, querem fazer.
Ali vocês conseguem tirar muitas dúvidas, ou logicamente vão surgir dúvidas novas, né? Que nós, dentro do possível, à distância ou presencialmente, nós vamos retirar, tá? Eu sempre falo para meus pacientes, comigo vocês só estão proibidas de uma coisa, de não perguntar, tá certo? Bom, eu vou tentar responder todas as perguntas que me foram feitas aqui, tá? Só um pouquinho de calma, eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá certo? Desculpa eu não ter respondido todas ao vivo aqui, porque senão a gente acabaria perdendo o fio da meada, né? O script aqui da nossa apresentação, do nosso bate-papo, e ficaria uma coisa meio perdida, tá certo? Mas essa é a primeira de uma série de lives que nós pretendemos fazer, principalmente não só nesse período aí de quarentena, de isolamento, mas principalmente nesse período, né, como eu falei, onde nós ficamos mais carentes aí de informações, uma maior dificuldade de deslocarmos, né, para conseguir essas informações, e é uma oportunidade para que nós façamos uma interação aí e, pelo menos momentaneamente, ficamos um pouco fora dos noticiários aí, que volto a falar, são muito úteis, mas acho que nós temos que acreditar também que não há só coisas ruins, tá? Nós temos que nos apegar também a possibilidades boas. Afinal de contas, como eu falei, nessa pandemia ninguém é dono da verdade, tá? É tudo novidade para todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. A maior autoridade em infectologia do mundo, né, foi pego de calças curtas aí com essa pandemia, tá bom? Viu? Uma questão que vocês têm me perguntado bastante, e a Mônica acabou de me perguntar aqui, quando eu volto a operar? Gente, vamos retornar àquilo que eu falei bastante aqui. O Instituto Danilo Dallu de Cirurgia Plástica, tá, está em pausa com os motores ligados. O que quer dizer isso? Nós estamos parados, obedecendo aos decretos e orientações dos órgãos governamentais, das entidades de saúde, né? Visando a um bem maior aí da nossa população regional e mundial, enfim. Mas nós não estamos parados, nós continuamos trabalhando, continuamos orientando os pacientes, analisando resultados de exames, né, solicitando exames dentro do que é possível. Então, assim, nós estamos parados, mas os motores estão ligados, e a partir do momento que for dada a largada, nós vamos engatar a primeira marcha e vamos continuar nossa rotina aí para atender vocês da melhor forma, da forma mais rápida possível. Eu sei que tem muita gente aí que está assim, pronta para operar, né? Já estava com cirurgia marcada. Tem pacientes que estavam com cirurgias marcadas já comigo quando realmente houve o decreto aí da pandemia, e por uma questão de segurança principalmente da paciente, mas de todos envolvidos, né? Nós realmente fomos obrigados a dar essa pausa aí. Mas fiquem tranquilas que assim que possível, tá? Nós estamos aqui pronto para continuar fazendo o tratamento mais adequado para vocês. Tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês, por nós termos ficado aqui 1 hora, tá? Nem vi o tempo passar. Foi ótimo, foi muito bom. E como eu falei, assim que é possível, eu vou respondendo as perguntas de todo mundo. Combinado? Abraço, fiquem com Deus, higienizem bem as mãos e vamos respeitar aí o que os órgãos governamentais estão nos sugerindo, né? Enfim, ou até decretando. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.